Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em mais essa palestra virtual, promovida pelo Templo Umbandista Pai José Cambinda. Hoje, quarta-feira, 8 de março de 2023. Iniciamos os nossos trabalhos com a nossa prece. Deus, luz do mundo. Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão criada por nós mesmos. Agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado que temos diante de nós, que possamos fazer o nosso esforço para conseguir assimilar aquilo que nos for trazido na noite de hoje, mas que tenhamos coragem de colocar cada um desses ensinamentos em prática em nosso dia a dia, não apenas conosco, mas com os nossos irmãos e com todos aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. A leitura da página é do livro Minutos de Luz, de Ariston Teles, pelo Espírito Pastorino. Discórdia. Não dê sintonia à discórdia. Tente mudar o assunto ou conduzi-lo para o bem. Qualquer contenda provocará consumo desnecessário de energias. Aproveite as oportunidades do dia a dia, tirando vantagem dos acontecimentos em favor de sua autoiluminação. A discórdia entre pessoas que se dizem religiosas é simples absurdo. Somos filhos da luz, criados para a felicidade produzida pelo entendimento e pela união. Viver em paz implica viver em harmonia com todos. Na noite de hoje, teremos mais uma vez o nosso querido irmão Fred Granadeiro, presidente da Instituição Espírita Casa de Maria, da cidade de Paulo de Fronten. E ele trará o tema Tende Bom Ânimo, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente entre nós hoje e sempre. Que Deus continue abençoando e amparando a nossa jornada. A mensagem de hoje para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, na passagem do Mestre Jesus, onde ele nos deixa a seguinte orientação: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nessa passagem do Mestre Jesus, a gente já percebe em sua orientação, em seu ensinamento, um estímulo e também uma reflexão para nós caminharmos mais atentos, para a gente despertar o entendimento, a percepção, a consciência de que na vida terrena, no mundo material, realmente a gente encontra alguns desafios. No mundo material, a gente encontra realmente situações que nos trazem aflições. Mas o nosso mestre ele já complementa essa frase nos orientando que é para a gente manter o bom ânimo, que é para a gente se manter com esperança de que assim como ele, nós também podemos vencer o mundo. Então nós vamos refletir um pouquinho juntos hoje sobre esse ensinamento do nosso Mestre Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33.
Quando Jesus ele traz para a gente essa palavra, né, aflição, e aí a gente vai buscar no nosso dicionário para a gente entender melhor o que significa essa aflição. E aí o dicionário nos diz que o sentimento persistente de dor física ou moral, aquela ânsia, aquela agonia, aquela angústia, aquela ansiedade, significam, na verdade, essas aflições. Aquele profundo sofrimento que sentimos às vezes, isso então traz esse sentido, esse significado das aflições que Jesus naquela época já trazia para todos nós. Porque a gente percebe que desde que o mundo é mundo, desde quando nós começamos a encarnar e reencarnar aqui nesse planeta, nós estamos aqui realmente para aprender. Nós estamos aqui para nos desenvolver, nós estamos aqui para evoluir. E essa jornada que nós vivenciamos, que nós experienciamos aqui na matéria, é uma jornada desafiadora. A gente passa por muitas situações no nosso dia a dia que nos trazem muitos desafios. Situações de relacionamentos, situações de enfermidade, situações profissionais. Todas essas situações nos trazem preocupações, nos trazem, às vezes, uma ansiedade, uma angústia, né? Nos trazem realmente sofrimentos. Então é acerca dessas situações que Jesus, naquela época, já chamava a nossa atenção, já nos convidava a refletir, a pensar que nesse mundo material, nesse mundo corporal, nesse mundo físico, ele é realmente possível de vivenciarmos essas experiências. E aí a gente vai entender, segundo a doutrina espírita, por que nós passamos por muitos desafios, por muitas dores, por muitas aflições, por muitos sofrimentos no mundo físico, no mundo corporal. A doutrina espírita vai falar para a gente que todos nós estamos inseridos em uma lei de progresso, que é uma lei de aprimoramento, é uma lei de evolução, é uma lei de mudança, de transformação. Todos nós estamos inseridos. E esses orbes que nós habitamos, esses planetas que nós habitamos, eles também têm características próprias. E essas características formam uma graduação nos níveis aí evolutivos desses mundos, desses planetas. Então a doutrina espírita fala para a gente que começa em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos ditosos ou felizes e mundos celestiais. Então a doutrina espírita chama a nossa atenção para que a gente possa refletir que existem várias ordens, vários graus de evolução, vários graus de desenvolvimento de cada um desses mundos. E aí a gente vai perceber, segundo as orientações da espiritualidade, que o mundo ao qual nós habitamos, o planeta Terra, é um mundo que, pelas suas características, ele se compraz num mundo de provas e expiações. E aí, quando a gente vai estudar quais são as principais características de um mundo de provas e expiações, a espiritualidade diz que é um mundo onde o mal sobrepõe ao bem. E isso já vai começar a despertar a nossa consciência porque que a gente enfrenta tantos desafios aqui no planeta Terra, onde nós estamos encarnados. O porquê de tantas experiências, às vezes, dolorosas. O porquê de tantas vivências, às vezes, aflitivas, nós acabamos enfrentando aqui nesse planeta Terra. Porque justamente esse planeta Terra é um planeta característico de provas e expiações. E um planeta de provas e expiações é como se fosse um planeta hospital-escola, onde através das provas nós vamos conseguindo ali ter um aprendizado, um aprimoramento interior para a gente ir evoluindo, para a gente ir progredindo. E através das expiações nós temos a oportunidade de reparar
muitas das situações que nós realizamos, que nós cometemos no passado, em outras experiências encarnatórias, em outros momentos. Então, um planeta de provas e expiações, característico como é o nosso planeta aqui no planeta Terra, ele se mostra como um planeta hospital e escola, onde a gente vem para estudar, onde a gente vem para aprender, onde a gente vem para se aprimorar intelectualmente e também moralmente. Esse é o papel da escola, nos oferecer informações, nos oferecer ensinamentos, nos oferecer aprendizados, nos oferecer um desenvolvimento intelectual, mas também nos oferecer oportunidades de um desenvolvimento moral, de uma evolução moral. Então, quando a gente olha para essas experiências que nós vivenciamos aqui no planeta Terra, experiências às vezes positivas, benéficas, felizes, essas experiências, elas têm o fundo de nos auxiliar no nosso processo de evolução moral e espiritual. Todas essas vivências, essas experiências que nós temos, positivas, benéficas, alegres, felizes, de conquistas, de realizações, são no fundo, experiências para nos ajudar no nosso despertar da consciência espiritual, para nos auxiliar nesse nosso aprimoramento íntimo, na nossa reforma íntima, no nosso desenvolvimento espiritual. Assim também como as experiências de dor, de sofrimento, de aflições. Essas experiências, essas vivências dolorosas, elas também nos trazem ensinamentos. Elas também nos trazem oportunidade de desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual. Também nos convida a desenvolver a nossa moral. Também nos convida a desenvolver o nosso eu espiritual. Então, tanto as experiências positivas que nós vivenciamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, tanto as experiências que a gente diz negativas, elas são importantíssimas no nosso processo de evolução espiritual. Todos nós estamos inseridos aqui nesse planeta hospital-escola, que é um mundo de provas e expiações, para nós galgarmos aí os degraus da evolução espiritual necessário ao nosso processo particular de evolução. Então, se nós, enquanto espíritos imortais, estamos vinculados a um planeta de provas e expiações, é porque nós temos a necessidade espiritual de nos vincularmos a situações de provas e expiações para que a gente possa aparar algumas arestas e desenvolver potencialidades e habilidades da nossa alma. Então, quando estamos vinculados a um planeta de provas e expiações, as situações que nós vamos enfrentar serão situações de provas e expiações. Quando a gente olha para a nossa família em um planeta de provas e expiações, nós vamos olhar para uma família de provas e expiações, onde dentro daquele lar a gente vai ter amor, a gente vai ter união, a gente vai ter afeto, a gente vai ter companheirismo, a gente vai ter fraternidade, a gente vai ter ajuda, a gente vai ter amparo, a gente vai ter sustentação. Porém, nós também teremos os nossos enfrentamentos, também teremos as nossas discordâncias, também teremos situações ali de provas e expiações dentro do nosso lar, dentro da nossa família. É natural que seja assim, porque temos que lembrar, estamos em um planeta de provas e expiações. Quando olhamos para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para o ambiente profissional, nós vamos ter ali oportunidade de sustento material, oportunidade de desenvolver o nosso intelecto, oportunidade de desenvolver a nossa moral, oportunidade de aprender, oportunidade de crescer, oportunidade de evoluir. E a gente também vai ter nesse ambiente profissional situações de provas e expiações, com os nossos colegas de trabalho, com os subordinados, com os chefes. Então terão situações ali de provas e expiações, que irão nos trazer, às vezes, desequilíbrio,
que vão nos trazer preocupações, que vão despertar na gente ansiedade, né? Vamos enfrentar situações assim no nosso ambiente profissional. Quando a gente olha para a sociedade onde nós estamos inseridos, a sociedade que nós fazemos parte é uma sociedade de provas e expiações, porque é uma sociedade que está dentro de um planeta de provas e expiações, de uma atmosfera de provas e expiações, de uma consciência ainda de provas e expiações. Então, nesta sociedade, a gente vai ter sim momentos de alegrias, momentos de felicidades, momentos de prazer, de realização, de satisfação, momento de ajuda, momento de colaboração, de contribuição, momento de serviço fraterno. Vamos ter isso nessa sociedade. Mas também teremos ali situações de provas e expiações nessa sociedade. Vamos ter os crimes que nós vemos, né? As situações, às vezes, de calamidade em relação à segurança, em relação à educação, em relação à economia, em relação à política, em relação à cultura. Nós vamos ver todos esses desafios na sociedade. Por quê? É uma sociedade de provas e expiações. E nós fazemos parte dessa sociedade. Não é verdade? Nós estamos inseridos nessa sociedade. Nós estamos inseridos nessa comunidade. Nós somos indivíduos dessa comunidade, dessa sociedade. Então nós vamos ter ali situações positivas e benéficas, porém vamos ter as situações desafiadoras que nos causam dor, que nos causam sofrimento, que nos causam aflições, devido a essa característica de uma sociedade de provas e expiações. Olhamos o mundo à nossa volta e as situações dolorosas que acontecem em todos os países. Guerras, desafios de várias formas diferentes, muita dor, muito sofrimento, tudo característico ao mundo de provas e expiações. Quando a gente olha até mesmo para a religião, para os grupos religiosos aos quais nós fazemos parte, nós temos ali fraternidade, nós temos amor, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos caridade, nós temos o bem, nós temos a justiça, nós temos a verdade, nós temos a solidariedade, nós temos um sentimento positivo. Mas também enfrentamos momentos desafiadores, até mesmo dentro da religião. Momentos que nos causam aflições, momentos que nos convidam a trabalhar a nossa fé. Então, até mesmo dentro das religiões, até mesmo as religiões são religiões também características de um mundo de provas e expiações. Então, meus amigos, quando a gente pensa na nossa vida hoje, quando a gente pensa no mundo hoje, quando a gente pensa nas situações à nossa volta, nós temos sempre que lembrar que nós estamos inseridos em um planeta de provas e expiações. Que nós estamos inseridos em um planeta que a característica dele é o mal sobrepor ao bem. Por isso que nós enfrentamos tantos desafios aqui. Só que a gente precisa perceber também a nossa necessidade de estarmos inseridos neste contexto. Se nós estamos aqui encarnados em um planeta de provas e expiações, é porque nós ainda somos espíritos nesta característica de provas e expiações. Nós ainda somos espíritos que precisamos vivenciar essas experiências que são oportunizadas por um planeta que tem esse nível de consciência ainda de provas e expiações. Nós somos alunos, nós somos aprendizes e estamos nessa grande escola chamada Planeta Terra para nos aprimorar, para crescermos, para nos desenvolvermos, para evoluirmos moralmente e intelectualmente. São as duas asas que nos farão evoluir espiritualmente. Quando nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, quando nós vamos desenvolvendo a nossa moral, nós vamos evoluindo, progredindo espiritualmente.
Então nós estamos sim situados aqui nesse planeta Terra, que tem muitos desafios, que tem muitas dificuldades, mas tem muitas oportunidades para a gente crescer, para a gente se aprimorar. Temos muitas oportunidades na nossa família, temos muitas oportunidades no nosso ambiente profissional, temos muitas oportunidades na comunidade, temos muitas oportunidades na nossa religião. Nós temos inúmeras oportunidades onde nós estivermos inseridos para que a gente possa despertar para o amor, para a verdade, para a justiça. Porque é isso que esse planeta nos oferece: oportunidades de aprendizado, oportunidades de aprimoramento, oportunidades de evolução. É o que nós temos aqui nesse planeta bendito e maravilhoso. Mesmo com tantos desafios, mesmo com essa classificação de provas e expiações, esse planeta é maravilhoso. E segundo a espiritualidade, essa é a nossa melhor encarnação de todas que já tivemos para trás. Então nós estamos aqui hoje como aprendizes, como alunos, para reparar erros do passado que nós cometemos em algum momento e para construirmos uma caminhada, para construirmos um eu novo, um homem novo dentro de mim. E isso só vai ser possível através das oportunidades, das experiências que nós vivenciamos aqui. A espiritualidade nos diz que a gente já está deixando um pouco esse mundo de provas e expiações, entrando aí num momento de transição para que a gente alcance um dia o estágio de mundo regenerado. E a espiritualidade fala que o mundo regenerado é um mundo onde o bem sobrepõe o mal. Ele já muda essa característica. Hoje, o planeta Terra, provas e expiações, o mal sobrepõe o bem. Em um mundo regenerado, o bem sobrepõe o mal. E nós estamos aí fazendo essa travessia, nós estamos fazendo essa transição. E às vezes, num momento de transição, acontecem muitas mudanças. É um momento de muita reforma, é um momento de muito movimento. E assim como às vezes na rua a gente passa e tem aquela placa ali, ó, estamos em obra, desculpe o transtorno, mas é para uma melhoria. Também é um mundo de transição, em um momento de transição. Acabam acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Acabam vindo muitas informações negativas ao mesmo tempo. Informações que às vezes nos estimulam a desesperança, que nos estimula o medo, que nos estimula a insegurança, que nos estimulam às vezes a falta de fé, de confiança. Então, às vezes, nesse momento de transição, parece que está tudo um pouco tumultuado, muito aflitivo, né? Muito turbulento. E é natural, porque nesses momentos de transição, devido aos movimentos que são feitos, acontecem realmente mais tragédias naturais, problemas morais e éticos, como a gente observa, distúrbios comportamentais, distúrbios de conduta, transtornos mentais, doenças físicas, né? Passamos por uma pandemia. Olha quantas coisas, né? Quanto movimento às vezes acontece em um planeta, em um mundo, para poder gerar essa transformação, para poder gerar essa mudança, para poder gerar esse despertar da consciência. Porque quando a gente fala dessa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, nós estamos falando da mudança de consciência de um planeta, de um mundo, de uma consciência às vezes um pouco mais restrita, um pouco mais limitada, para uma consciência mais desperta, para uma consciência que consegue vislumbrar uma outra situação de vida, uma outra situação existencial. Então essa transição planetária nada mais é do que uma expansão da nossa consciência, da consciência planetária, onde a gente vai entender que o mal não precisa sobrepor o bem, onde a gente vai entender que o bem ele é mais forte, que o bem na verdade é o que há, é o que existe, o bem é a realidade e que o mal
é apenas a ausência do bem. Então, quanto mais nós realizamos o bem, quanto mais nós fazemos o bem, quanto mais nós praticamos o bem, menos espaço a gente deixa para o mal habitar as nossas vidas. Menos espaço a gente deixa para o mal fazer morada nas nossas vidas. Então a gente precisa viver o bem. Precisamos praticar o bem. Precisamos manifestar o bem, compartilhar o bem, para que a gente possa fazer o mal sucumbir. Vamos lembrar, o mal é a ausência do bem. Então, num planeta regenerado, a consciência vai estar desperta a tal ponto de que a gente vai entender isso. A gente vai falar, opa, a gente só precisa fazer o bem. A gente só precisa compartilhar o bem. E quando a gente vive com essa mentalidade, quando a gente vive com esse sentimento, muitas das situações melhoram por si só. Imaginemos, se todos nós no nosso planeta hoje vivenciássemos apenas o bem, praticássemos apenas o bem, existiria guerra? Não. Existiria esses conflitos, essas situações de crime, essa criminalidade, roubos? Existiria isso? Não. Muitas doenças que são geradas diante de emoções que não foram curadas, diante de maus relacionamentos, muitas dessas doenças existiriam? Não, porque as nossas convivências seriam positivas, seriam benéficas. Imaginemos, meus irmãos, a gente fazendo somente o bem um para os outros, fazendo bem apenas, só o bem no nosso lar, fazendo bem na nossa profissão, fazendo bem na sociedade, fazendo bem na nossa religião, onde só existe o bem. A gente acredita que 90% dos problemas que existem hoje, eles não existiriam. Então, se a gente vivesse esse bem verdadeiramente, teriam essas aflições? Não. Então, a gente vai entender por que Jesus fala para a gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí, quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que ele era o amor encarnado. Ele era o bem. Então Jesus só pensava no bem, ele só falava no bem, ele só se comportava no bem. Então ele venceu esse mundo egoísta, esse mundo orgulhoso, esse mundo vaidoso, esse mundo das dores físicas e morais. Ele venceu, porque ele viveu apenas o bem aqui junto de nós. E aí a gente vai entender por que a doutrina espírita fala para a gente que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade nada mais é do que a manifestação desse bem. Nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, para conosco mesmo e para com todos ao nosso redor. Para com a natureza, para com os animais, para com as pessoas. É a vivência do bem. Caridade é a vivência do bem. Então Jesus ele fala para a gente ter bom ânimo. Por quê? Porque nós estamos em um processo evolutivo. Nós vamos chegar lá. Um dia, nós vamos sim olhar para trás e falar: nossa, a gente já cometeu muito erro, mas graças a Deus, nós estamos cumprindo a nossa jornada e hoje estamos aqui. Como o apóstolo Paulo disse certa vez: não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o amor, o bem, tomou conta da vida dele. Então acabaram-se as aflições, acabaram-se as dores, acabaram-se as turbulências, porque ele está vivendo plenamente a consciência divina, a consciência sagrada, a consciência desperta de um espírito imortal. E nós vamos chegar lá. Por isso que Jesus fala para a gente: tem bom ânimo. E o que significa ter bom ânimo? É ter esperança, é não desanimar, é não perder a fé, é viver uma vida com alegria, com felicidade. Eu vivo num mundo de provas e expiações, é um mundo de sofrimento, é um mundo do mal, mas vive com alegria, aproveita as oportunidades, aproveita a chance que Deus deu para a gente de estarmos aqui hoje encarnados, fazendo uma encarnação melhor do que a gente fez anteriormente, tendo novas ferramentas, tendo a doutrina espírita, tendo a espiritualidade do nosso lado.
tendo orientações dos mentores espirituais, tendo o suporte de Deus, de Jesus. Essa é a nossa melhor encarnação. Então nós precisamos aproveitar todos esses ensinamentos, todas essas orientações, tudo isso que chega para a gente de uma forma benéfica e positiva para nos ajudar, nos estimulando, nos animando, para que a gente continue em frente, para que a gente não desista não, para que a gente persista na nossa jornada, para que a gente aumente essa fé, para que a gente aumente a nossa coragem, para que a gente seja realmente perseverante na fé, para que mesmo diante dos nossos desafios, mesmo diante das nossas turbulências, mesmo diante das provas e das expiações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que tenhamos a coragem da fé, que tenhamos essa sabedoria de pedir a Deus ajuda, de pedir a Deus amparo, de pedir a Deus acolhimento, de pedir a Deus para nos ajudar a suportar aquilo que a gente não aguenta por enquanto, para Ele continuar alimentando esse ânimo dentro da gente. Porque Jesus, Ele já nos informou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com essas palavras, Ele está nos mostrando que nós também podemos vencer. Nós podemos vencer o orgulho, nós podemos vencer o egoísmo, nós podemos vencer a vaidade, nós podemos vencer o comodismo, nós podemos vencer a preguiça, a inércia e sairmos vitoriosos dessa jornada. Nós podemos. Mas a gente acredita de forma cega? Não. A gente acredita nisso de forma raciocinada, porque a espiritualidade mostra para a gente o caminho. A espiritualidade nos ensina. Jesus veio aqui e trilhou o caminho e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se botou aqui à disposição para todos nós, para que possamos segui-lo, porque vai dar certo, meus irmãos. Vai ser possível. Só que a gente precisa ter essa esperança, mas não a esperança do verbo esperar, a esperança do verbo esperançar, que é uma esperança que nos convida a ir atrás, a trabalhar, a praticar, a realizar, a agir. É aquela esperança que mostra para a gente que a gente precisa ter fé, confiança e realizações. Nós precisamos agir na construção do eu novo, na construção de um homem novo, na construção de uma mentalidade nova para novas atitudes, mais positivas, mais benéficas, mais felizes, porque são essas atitudes que vão se contrapor às aflições, às dores, os sofrimentos, o desânimo, a desesperança. Vão ser essas atitudes positivas e benéficas alimentadas no amor, na caridade, na fé, na esperança que essa doutrina abençoada nos traz através dos mentores de luz, através de Jesus, através de Deus, nosso Criador. Meus irmãos, é essa reflexão que a gente gostaria de deixar no dia de hoje, que a paz do nosso Mestre Jesus continue abençoando e amparando os nossos caminhos, que o amor de Deus continue guiando os nossos passos, que a fé continue presente nos nossos corações e que a coragem possa guiar as nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente possa realmente aproveitar essa vida da melhor maneira possível. Que Deus continue nos abençoando, nos amparando e nos protegendo hoje e sempre. Que assim seja. Grande abraço a todos. Esse é o momento que elevamos o nosso pensamento em prol desses irmãos necessitados que buscam a nossa casa, atraídos pela luz que dela se irradia, que eles possam receber o conforto para as suas dores e as suas dificuldades. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade
onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegamos ao momento de recebermos a falange indiana para fluidificar as nossas águas, atuar em nossos pensamentos. Então vamos relaxar os nossos corpos, relaxar os nossos músculos, deixar com que o nosso pensamento se concentre apenas na música e assim nos colocarmos em uma posição adequada para receber todas as vibrações trazidas por eles.
finalizamos mais uma noite que nos trouxe o melhor que o nosso coração foi capaz de assimilar. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos uma vez mais. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais por estarem sempre ao nosso lado e pedimos que eles continuem atuando em nossos pensamentos para que possamos nos recolher na noite de hoje na certeza de um amanhã melhor, sempre amparados por essa presença amada e amável em nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada, em nome do Templo Umbandista Pai José Cambinda, a todos que permaneceram conosco e convidamos para que possam estar presentes na próxima semana. Tenhamos todos uma noite de muita paz.